A família Barreto se mudou para a casa 112 sem saber do passado sombrio que rondava o lugar. A casa, isolada na beira de uma estrada rural, era grande e antiga, mas estava muito barata até demais. O pai, Marcos, achou que era um golpe de sorte. A mãe, Patrícia, desconfiou. E o filho mais novo, Daniel, de 9 anos, odiou a casa no momento em que a viu. Era uma construção de madeira escura, com janelas cobertas de poeira e uma árvore morta no quintal. Mas o pior era o porão, um alçapão de ferro enferrujado no chão da cozinha, trancado com correntes. O antigo dono, que entregou a chave com pressa, apenas disse: "Nunca mexam no porão." Por nada. Na primeira noite, Daniel acordou suando frio. Jurava ter ouvido alguém bater do lado de dentro do alçapão. Um som seco, rítmico, como unhas. Tac, 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 tac. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Objetos caíam sozinhos. As luzes piscavam. O cachorro da família latia o tempo todo para o chão da cozinha e depois se escondia debaixo do sofá, tremendo. Daniel começou a desenhar uma figura estranha, uma sombra com olhos brancos e longos braços. Quando os pais perguntaram o que era aquilo, ele respondeu: "É o homem do porão. Ele fala comigo à noite." Na terceira noite, Patrícia acordou com um sussurro em seu ouvido: "Ele está quase livre." Ela pensou ser um pesadelo, até ver as correntes do alçapão no chão, quebradas. Depois da madrugada em que o alçapão apareceu aberto e as correntes quebradas, o terror ganhou corpo na casa 112. Marcos tentou racionalizar, dizendo que o cadeado devia estar velho, que o tempo e a ferrugem o tinham corroído. Mas nem ele mesmo acreditava muito nisso. Patrícia, que até então tentava manter a calma, foi vencida pelo medo. Ela passou a trancar todas as portas da casa à noite, dormia com uma faca embaixo do travesseiro e rezava baixinho, mesmo sem nunca ter sido muito religiosa. Daniel, por outro lado, ficava cada vez mais estranho. Parava por longos períodos encarando a parede. Sorria sozinho, falava com o vazio. Desenhava cenas bizarras, uma família sem olhos sendo puxada por correntes para dentro da terra. Quando Patrícia perguntou o que significavam, ele respondeu: "Ele mostrou para mim. Foi isso que ele fez com a outra família." Marcos decidiu investigar. Começou perguntando aos vizinhos mais antigos, que agora evitavam contato visual quando sabiam de onde ele vinha. Uma senhora chamada Dona Lídia, com quase 90 anos, revelou algo que ele jamais esqueceria. Aquela casa era da família Alves. Eles tinham um filho como o seu. O menino dizia que tinha um amigo no porão. Depois, sumiram todos. O pai foi o único achado, enforcado na cozinha, segurando um bilhete. "Eu tentei segurá-lo, mas ele prometeu libertar meu filho." Ao ouvir isso, Marcos correu até a prefeitura e vasculhou os registros antigos. Lá encontrou um recorte de jornal com a manchete: "Família desaparece misteriosamente na casa 112. Único corpo encontrado deixou mensagem críptica." Enquanto ele investigava, coisas horríveis aconteciam em casa. Patrícia ouvia choros, vindo das paredes. As luzes se apagavam todas ao mesmo tempo às 3h33 da madrugada. E Daniel passou a escrever coisas em latim, mesmo sem nunca ter estudado a língua. Na noite seguinte, ela acordou com o quarto escuro e uma figura parada ao lado da cama. Alta, encurvada, de pele acinzentada e olhos brancos. Quando tentou gritar, a voz falhou. A entidade apenas se aproximou do rosto dela e sussurrou: "Você não pode impedi-lo. Ele já está com o menino." Ao acender as luzes, Daniel estava de pé no corredor, olhando para a porta do sótão. Sim, o sótão. Um lugar que eles nunca tinham explorado, pois achavam que estava trancado, mas agora estava entreaberto. Daniel ficou parado diante da porta do sótão, imóvel, com o olhar fixo, como se escutasse algo vindo lá de cima. Patrícia o chamava com a voz embargada:
mas ele não respondia. Quando Marcos chegou e viu a cena, avançou para tirá-lo dali, mas o menino simplesmente entrou. Subiu os degraus sem pressa, como se já soubesse exatamente o que encontraria. A escada de madeira rangia com cada passo. O ar ali era mais frio, carregado. Quando o casal subiu atrás, encontraram o sótão vazio, exceto por um detalhe arrepiante: marcas circulares no chão, como símbolos desenhados em carvão, e dezenas de marcas de mãos pequenas nas paredes, algumas com dedos a mais, outras com dedos a menos. Daniel estava no centro do desenho, de olhos fechados. Murmurava algo em voz baixa, uma língua irreconhecível. E quando abriu os olhos, eles estavam brancos. Ele mentiu para vocês. Disse com uma voz que não era a dele: nunca estive preso no porão. Sempre estive aqui em cima. O chão tremeu. Lá embaixo a casa toda gemeu como se fosse feita de carne e osso. As lâmpadas explodiram. E então o alçapão do porão, que achavam ser o problema desde o começo, escancarou-se sozinho. De dentro não saiu nada. Só um vento podre, gelado, que subiu como um grito. Patrícia tentou correr até o filho, mas foi arremessada para trás por uma força invisível. Marcos gritava, tentava arrastá-lo, mas Daniel não se mexia. A voz que tomava o corpo dele gargalhava. Vocês selaram o lugar errado. O porão era só a distração. O selo verdadeiro estava aqui, no sótão, e ele agora está livre. Uma rachadura se abriu no chão e algo rastejou de dentro dela. Braços, sombras, boca sem rosto. Patrícia agarrou o filho e puxou com força, enquanto Marcos chutava o desenho no chão, tentando desfazer os símbolos. No último segundo, Daniel voltou a si. Seus olhos retornaram ao normal e ele gritou: Fecha! Fecha o sótão! Com o esforço conjunto, Marcos e Patrícia conseguiram trancar a porta novamente e cravaram pregos, cruzes e o que mais encontraram. O silêncio caiu. O ar ficou pesado, mas estático. Eles deixaram a casa naquela mesma madrugada. Nunca mais voltaram. Alguns dizem que a casa foi demolida. Outros juram que ainda está de pé. Mas em noites muito silenciosas, quem passa pela estrada, ao lado diz ouvir sussurros, vindos do alto da casa, do sótão.